Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um devocional aqui da comunidade Éfeso, desse nosso canal aqui de comunicação. Pastor Fábio aqui que fala com vocês. Eu quero fazer um pedido de sempre, para que você compartilhe esse vídeo, para que você faça um comentário aí, aquilo que Deus tem falado com você no seu coração, sobre essa série de ministrações que a gente está fazendo nos últimos episódios aqui, e nós estamos falando sobre igreja. Estamos falando sobre igreja com muito amor, com muito zelo, com muita renovação de entendimento, A palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 8, para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do entendimento. Por que eu acredito que Paulo vai instruir a igreja a isso? Porque cada vez que a gente renova um entendimento, a gente passa a se mover de acordo com aquilo que a gente entendeu, E aí ele diz assim, transforme pela renovação do entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês, E nós estamos então aqui renovando, pedindo ao Senhor que nos dê renovação de entendimento quando nós falamos de igreja. O último episódio que a gente fez, a gente falou sobre a ceia do Senhor, a parte ali onde Paulo instrui a igreja de Coríntios dizendo para se examinar e comer do pão, E foi tão especial esse episódio, eu convido você para que, se você não ouviu ou não assistiu, para que você possa ir lá dar uma olhadinha, E hoje eu quero continuar falando sobre discernir o corpo, porque ainda nós estamos falando de igreja como corpo de Cristo, E é interessante que nesse mesmo texto que Paulo vai dizer ali aos Coríntios sobre discernir o corpo, ele diz de alguns maus que acontece, de alguns prejuízos que acontecem na nossa vida quando a gente não discerne o corpo, Ele diz assim que é por isso que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele diz assim, é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Mas se cada um examinar cuidadosamente, evitará então que seja julgado por Deus. É interessante que ele diz assim, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, fica fraco, doente e até mesmo morre. E eu quero trazer essa morte hoje também para um lado espiritual, não só uma morte física, Mas ele está dizendo aqui de fraqueza, de doença e de morte. Acontece isso com quem? Com quem come e bebe indignamente a ceia do Senhor, ou quem não discerne o corpo. E eu queria falar hoje sobre discernir o corpo. E quando a gente fala discernir, você já passou por algum momento onde você teve alguma discussão com alguém, uma conversa mais acalorosa ali, e de repente até um conflito de pensamentos mesmo ali, e vocês conversam, aí você para um pouquinho e fala assim, eu estou discernindo tudo o que aconteceu. E às vezes aí depois de um tempo você para e diz assim, eu estava discernindo aqui e na verdade eu entendi tudo que você quis me dizer, não foi legal na hora que você falou, mas eu discerni, eu entendi. É mais ou menos isso que eu quero convidar você a fazer com relação à ideia bíblica, com relação à revelação bíblica sobre a igreja como corpo de Cristo. A palavra está dizendo que se a gente não discernir o corpo, a gente come e bebe condenação. Então discernir, entender, olhar para a igreja como esse corpo de Cristo à luz da Bíblia, isso é tão forte, gente, é tão sério, Me causa um temor no coração e ao mesmo tempo me causa assim um desejo, de que todos pudessem conhecer essa verdade. Porque eu não sei se a gente já entendeu isso de fato. Nós estamos falando aqui de renovação de entendimento
E eu não sei se a gente de fato já entendeu que a igreja é o corpo de Cristo. Hoje Cristo, ele não está presente fisicamente, mas ele escolheu a igreja como seu corpo, ou seja, para chegar até vidas, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, ele escolheu a igreja como seu corpo. Então, às vezes a gente não discerniu isso. Quantos de nós já pensamos, por exemplo, que a igreja é um lugar onde a gente vai porque a gente precisa de um emprego? Então a gente está desempregado, a gente precisa de um emprego, a gente vai na igreja orar bastante para ver se Deus nos dá esse emprego. Ou então é porque eu estou com alguma enfermidade, né? Alguém da minha casa está passando por um momento muito difícil, está passando por uma depressão ou por uma enfermidade, e eu preciso ir na igreja orar para ver se Deus... Perdão, gente, a garganta está meio irritada aqui hoje, e eu estou num desafio aqui de fazer vídeo sem edição, né? Então, vamos lá. E aí a gente já pensou de repente que ir à igreja era o lugar onde eu ia para resolver os meus problemas. E gente, isso é tão sério. Aí você pode me perguntar, pastor, mas a gente não pode ir na igreja quando... É claro, ir na igreja quando eu estou doente e pedir para Deus me curar, claro, você deve pedir. Pastor, eu não devo pedir a Deus então para Ele me abrir uma porta de emprego ou para Ele abençoar o meu trabalho, que está uma luta lá? Deve fazer isso. O que eu estou dizendo é que igreja não é um lugar onde você vai para os seus problemas serem resolvidos. É um lugar, é uma família, como nós estamos meditando aqui. É uma família onde a gente de fato pertence e é aliançado pelo sangue de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, é a forma que Cristo escolheu para chegar até as pessoas. Então, é claro que vivendo como igreja, nós vamos desfrutar, né? Nós já entendemos lá no outro episódio que a família dos que nasceram de novo, e os que nasceram de novo, eles vão ter uma nova vida, eles nasceram de novo. Então, ainda vai passar pelas mesmas aflições, de tantos outros. Não é porque eu agora faço parte da família de Deus, porque agora eu faço parte do corpo de Cristo, que eu não vou ter aflição, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter às vezes uma porta fechada para mim. Porta aberta ou porta fechada, como diz um pregador que eu gosto muito, porta aberta ou porta fechada, se foi Deus quem abriu ou quem fechou, está tudo certo. Então, quando a gente faz parte do corpo de Cristo, a gente vai passar também pelas aflições. Então, a igreja não é esse lugar que você vai para os seus problemas serem resolvidos, não. A igreja é o corpo de Cristo. E não discernir isso leva a gente a adoecer, leva a gente a ter uma morte e leva a gente a ficar fraco. Então, por que às vezes a gente não consegue enfrentar os problemas da nossa vida? Aqui vem a diferença. Então, não é que eu estou agora na igreja, que agora eu sou igreja, é que eu não vou deixar de ter problema, mas eu vou ter problema, só que eu vou ter força para enfrentar. Eu vou ter força para enfrentar, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus. Então eu tenho força para enfrentar. Então ele está falando assim, os doentes, não está falando de uma doença somente física, mas aquele doente espiritual, sabe, que não consegue caminhar uma milha a mais, que não consegue desfrutar das bênçãos espirituais que o Senhor já nos deu em Cristo. Então ele está sempre doente espiritualmente, sempre caindo, não consegue lutar contra o pecado, porque na verdade ele está lutando contra o pecado, ao invés de conhecer aquele que vai levar ele a caminhar uma vida de santidade, né? Conhecendo a Cristo é que a gente é liberto do pecado, não é lutando contra o pecado que a gente vence ele, tá? É conhecendo mais e mais e mais e mais a Cristo. Então não discernir o corpo é muito complicado, e aí tem essa morte espiritual. E às vezes a gente está até mesmo participando dos cultos, mas está morto espiritualmente. Por quê? Porque a gente não entendeu que a igreja é o corpo de Cristo. Não é um lugar onde eu vou para receber só uma bênção, abre aspas, né? Então, por que eu estou falando de discernir o corpo, gente?
é muito importante que quando a gente falar, é isso que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, quando a gente falar de igreja, a gente não falar de qualquer jeito. Hoje a gente vê deixa eu usar a palavra certa, um certo deboche quando a gente pensa em igreja. Muita gente debocha, né? Então fala assim, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu amo a Deus, mas eu não quero a igreja, né? Eu já falei nos outros episódios o quanto isso é incoerente, mas assim, que a gente pudesse ter um novo discernimento ao falar igreja, entender que a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, eu devo pensar como eu devo falar, porque se eu estou falando mal da igreja, se eu estou debochando da igreja, eu estou debochando do corpo de Cristo. E aí, gente, nós já entendemos que não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que estão lutando contra o pecado, mas que são imperfeitas. Que eu declarei, né, como eu falei no outro vídeo, no outro episódio, são pessoas que declaram, eu preciso de um Salvador, eu não consigo me salvar sozinho, eu sou tão miserável, eu sou tão pecador que eu não consigo me salvar sozinho, eu preciso de um Salvador. Esse é o povo da igreja, essa é a família de Deus, esse é o corpo de Cristo, né? Então, a minha oração hoje, o meu pedido hoje, a reflexão desse vídeo hoje é para que você passe a pensar e a falar diferente da igreja. Eu não fico feliz com os debates até, onde um fala mal do outro, da igreja do outro. Não, porque a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo. Então a minha oração é para que você comece a discernir isso no seu coração. E eu entendo que esse vídeo, esse áudio pode chegar a pessoas feridas na igreja. E aí, pelas feridas que a caminhada na igreja causou, a gente diz, eu não quero mais, sabe? Eu cansei, de fato. Já gostei muito de estar na igreja, de ser igreja, mas eu cansei. Estou cheio de ferida. Eu quero te dizer que a nossa vida, em todas as áreas dela, ela vai ser cheia de feridas. Se a gente olhar para a nossa vida familiar, eu olho para minha mãe hoje, a minha mãe já tem mais de 60 anos, e ela já está ali com o rostinho um pouco caído, ela já está com a sua força física nem tão potente mais. São marcas da vida, são marcas de uma mulher que trabalhou sozinha para cuidar de 4 filhos, são marcas que a vida deixou nela. Quando eu olho para a minha vida, por exemplo, eu vou, às vezes eu entro no escritório para trabalhar assim, e eu falo, meu Deus, quanta coisa hoje, e vou vendo os desafios ali do trabalho, e às vezes vai cansando, são marcas. E às vezes tem cliente que o cliente que a gente sonhou, e tem clientes desafiadores para a gente, né? São amigos desafiadores, outros mais fáceis de lidar, mas todos causam marcas na gente. São marcas do trabalho, né? Então na igreja é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. A gente pode olhar para os nossos relacionamentos de trabalho, quantas marcas ficaram. Agora, você deixou de trabalhar por causa disso? Às vezes você pediu a conta no emprego, foi para outro. Às vezes você deixou de fazer determinado negócio, foi empreender em outro lugar, mas você nunca deixou de trabalhar. Porque você entende assim, eu preciso trabalhar. Agora, às vezes na igreja fica uma marca na nossa vida, uma ferida, a gente quer dar uma afastadinha. E às vezes até há um tempo de você viver uma estação mais tranquila, no sentido de você sofreu, por exemplo, num discipulado. Aí você diz, cara, vou dar um tempinho no discipulado. Aí às vezes você até passa por esse momento de solitude com Deus, mas depois você volta no discipulado, na comunhão. Por quê? Porque você discerniu, a igreja é o corpo de Cristo, não tem como eu estar longe do corpo. Amém, irmãos? Então, as marcas que a igreja nos deixa também fazem parte da vida, como em todas as áreas. Agora, por que justo na igreja a gente fala, eu vou largar, eu não quero mais? Por que é justo na igreja?
Há uma batalha espiritual para que isso aconteça, para que você esteja longe do corpo. Sabe por quê? Eu vou falar num outro episódio. A igreja é um corpo em movimento. E nós estando em movimento, nós estamos cumprindo a grande comissão, o comissionamento de Jesus sobre a igreja. Eis que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco. Ele comissiona a igreja e diz: eu vou estar convosco. E nesse texto específico é muito rico, porque ele diz: vão, façam discípulos, batizem e eu vou estar com vocês. Sabe o que é legal? Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que enche o nosso coração? É saber, Ele está comigo. Então eu estou cheio de marcas, de feridas às vezes que causaram na minha caminhada de igreja, mas Ele está comigo. Isso é maravilhoso. Ele está comigo. E de fato, se Ele está comigo, eu posso declarar como Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, na humilhação, na alegria, na bonança e na escassez. Eu aprendi, na saúde e na doença, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É assim que a gente declara, mas isso sendo igreja. Então, a minha oração é para que você tire do seu coração tudo que é maledicência sobre a igreja e comece a olhar a igreja com outros olhos. Comece a entender, a renovar o entendimento. Com essa renovação, a igreja é o corpo de Cristo. Porque quem não discerne o corpo de Cristo fica fraco, doente e morre. Amém. Amém. E eu vou insistir, tem uma fala que eu tenho dito sempre aqui. Eu vou insistir. Se de repente você viu muitos escândalos dentro da igreja, eu oro por todos esses escândalos, sabe? Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia. Porque na verdade o que nos mantém em pé é só a misericórdia do Senhor. Não tem uma boa obra minha que me mantém em pé. É a misericórdia do Senhor. Então eu oro por esses escândalos que já aconteceram, sim. Mas eu também oro porque eu sei que existe igreja séria. Existe igreja que vive como família de Deus, que é. Existe igreja que vive discernindo: eu sou o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e eu, aqui com o meu povo, a gente é o corpo de Cristo. A minha oração é que você sempre olhe com muito temor e quando você for falar: tô bravo com a igreja, saiba, ela é o corpo de Cristo. Tô triste com a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então cuidado, tenha temor. Essa é a minha oração hoje, porque a igreja é esse lugar cheio de pessoas que precisam de um Salvador, portanto, pessoas cheias de dificuldade também. Amém? Pai, eu te agradeço por cada vida, por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo agora. Que nós possamos juntos discernir e ter um santo temor no nosso coração quando falarmos da igreja, porque nós entendemos que a igreja é o teu corpo. E eu quero pedir, ó Deus, que aqueles que estão, às vezes, parece que sem uma alegria, trabalha, mas está sem alegria, é porque pode estar faltando essa conexão com o corpo. Então traz de volta aqueles feridos, aqueles que foram machucados e aqueles que nunca conheceram a igreja, porque ouviram muita coisa, porque viram muita coisa estranha, mas hoje traz esse entendimento para o nosso coração: a igreja é o teu corpo e nós desejamos estar nela, queremos estar conectados no corpo, cumprindo a grande comissão que o Senhor deixou para nós, nos ligando uns aos outros, nos unindo uns aos outros, nos unindo com o Senhor e uns aos outros. Pai, que cada um que assistiu esse vídeo, que ouviu esse áudio, quando falar igreja, possa vir um amor e um temor no coração por saber que a igreja é o teu corpo. É o que eu te peço, meu Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar esse áudio, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo episódio e não esqueça que você é amado por Jesus. Valeu.